Vamos lá. Eu quero dizer, eu estava aqui preparando as coisas e eu estava assim, obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós vivemos dias inesquecíveis na Tua presença. Eu estava obrigada por tanta cura que o Senhor realizou. Obrigada pelo Senhor manifestar Sua presença todos os dias. Então, eu tenho certeza que ninguém aqui participou dessa live sem sentir a presença de Deus. Sem de alguma forma sair diferente. Então, essa glória, esse amor, esse cuidado que Deus tem com a gente é tão grandioso, é tão forte, é tão poderoso, que a única coisa que nos faz sentir durante todos esses dias, em relação a todos esses dias, é a gratidão, é o agradecimento a Deus por Ele ter se feito presente na nossa vida. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, como eu falei para vocês, é quando Deus entrega aos desejos do seu próprio coração. É quando Deus dá uma chance, Deus dá duas, Deus dá três, Ele fala, Ele conversa, Ele ajusta. E a pessoa, ela não quer mudar, a pessoa ela não quer colaborar, a pessoa ela não se entrega. E Deus, assim como Ele fez com Saul, Ele entregou os desejos do coração dele, Ele retirou o Espírito Santo dele. Então nós não queremos viver isso nunca. E ver a glória de Deus, e sentir a glória de Deus durante todos esses dias só nos confirma mais e mais o quanto nós somos amadas, o quanto Ele se importa, o quanto Ele cuida, o quanto Ele se preocupa. Agora, é claro que esse jejum com propósito, ele não foi nunca intencionado para Deus realizar os nossos desejos, né? Nenhum jejum, ele tem esse final. O jejum, ele sempre vai nos levar a um lugar onde nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Quando a gente se abstém, quando a gente renuncia à nossa própria vontade, aquilo que a gente tanto gosta, aquilo que a gente tanto ama, para sentir a presença de Deus, para ouvir mais da presença de Deus, para nos parecer mais com Ele, automaticamente a nossa vida ela começa a ser transformada, os nossos olhos começam a ser abertos, coisas que nós fazíamos antes nem dávamos conta, nós começamos a dar conta e assim o nosso comportamento vai mudando. Então, eu não sei qual foi a intenção que você fez esse jejum durante esses dias. Às vezes você está esperando por um emprego, às vezes você está esperando por algo. E você pode sair dessa live frustrada porque você fez 7 dias e Deus não fez o que você queria. E eu preciso te dizer que o jejum não é para isso. Deus não é o Pai para isso. Ele não tem que fazer nada. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Se você mantiver um relacionamento com Deus pelo que Ele pode fazer, eu garanto para você que você vai se frustrar muito. Porque a primeira coisa que Deus faz para todos aqueles que retornam para o caminho dele, para aqueles que estavam afastados, é quebrar a pessoa por inteiro. É desfazer tudo que você tinha antes como verdade, todo o seu jeito de viver que você achava que era bom, ele vai ajustar. E nisso vai ter dor, vai ter... A gente chama de processos, né? Mas eu diria que seriam dores. Porque quando você está vivendo a dor, você não consegue enxergar o processo, você só consegue enxergar a dor. Então eu olhava só para aquela dor, só para aquela dor. Eu falava, meu Deus, quando vai acabar? Quando vai acabar? E passou. E passou e eu pude experimentar de coisas muito mais incríveis do que eu vivia antes, coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem sonhava. Então você vai viver isso. O Senhor vai ajustar muitas coisas na sua vida. Vai ajustar muito caminho ainda. À medida em que você buscar por Ele, à medida em que você quiser mais dEle, à medida em que você pedir, eu pedia, eu falava, Deus, faz aquilo que precisa ser feito na minha vida. Transforma a minha vida. Eu falava assim, essa palavra, me quebra por inteira. Para que eu me pareça com o Senhor, para que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim. É uma oração muito perigosa. É uma oração que você tem que ter muita coragem. Porque você está dando autorização a Deus para Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer para você se tornar quem você nasceu para ser. Então, imagina, você está seguindo por um caminho e de repente você fala, não, eu não quero mais seguir por esse caminho, eu quero seguir pelo caminho que Deus tem para mim. E nem sempre o caminho que Deus tem para você, aos seus olhos, vai ser o melhor caminho. E o jejum, ele vai te levando nesse lugar.
onde você renuncia a você, renuncia a sua carne, renuncia a sua vontade. Por isso que o estilo de vida do jejum espiritual, ele não pode ser agora somente por uma semana. Eu acho que você tem que sair dessa live hoje decidida a começar um novo jejum amanhã. Você tem que estar em constante jejum espiritual, em constante jejum. Eu não fico descoberta de um jejum espiritual. Ou eu tiro a carne vermelha, ou eu tiro o feijão, ou eu tiro o doce, ou eu faço de um determinado horário até o outro horário, ou eu pego o meu próprio jejum intermitente e aí eu consagro a Deus e eu falo, olha, desse horário a esse horário eu não vou comer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou... Porque às vezes quando você está no jejum intermitente, se você quiser quebrar num determinado horário, você pode. Agora quando você está no jejum espiritual, não, porque aí você determinou aquele jejum com propósito. Então, já comece um outro jejum. Não necessariamente você precisa agora de horário. Agora você pode de um alimento. A gente tá sem doce, né? Porque depois eu até fiquei preocupada. Falei, será que elas estão comendo doce no horário normal da janela de refeição? Se você comeu, não tem problema, né? O Senhor perdoa. Mas o que a gente combinou era sem doce esses 7 dias, né? Então você pode continuar, por exemplo. Você vai fazer mais 10 dias sem nenhum tipo de doce. Se é isso que você tá sentindo muita falta. Ou você pode fazer agora do café, ou você pode... Então não deixe de ativar um novo jejum. Porque o que Jesus fez durante esses dias não é porque nós estávamos numa live. É porque você tinha vontade de conhecê-lo. Você tinha vontade de ter mais dele. Então, se você continuar sinalizando que você quer mais dele, que você busca por mais dele, ele vai continuar se revelando mais para você. Ele vai continuar se mostrando mais para você. E aí vão ter dias que você vai estar assim, nossa, olha o que Deus me sinalizou, olha o que Ele me mostrou. Porque você está sempre dando passos de fé, você está sempre dando passos de honra, sempre dando passos onde você busca por Ele, mais do que tudo. Então lembra do que eu falei, às vezes seu jejum pode ser associado a um propósito. Qual o propósito? Durante esses próximos 7 dias, eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é ter meu tempo com Deus. Eu não vou tocar, eu só posso tocar no celular se eu tiver meu tempo com Deus e eu pegar minha Bíblia. E eu ler pelo menos um salmo, um provérbios, enfim. Então você pode ir ativando, buscando mais. Isso não pode parar nessa live, tá? Não deixa. A gente viveu momentos inesquecíveis na presença de Deus aqui. Você não pode viver mais sem isso. Você não pode viver os seus dias normalmente, como se ele nem existisse, tá? Então vamos orar para a gente poder consagrar e finalizar esse jejum maravilhoso. Se você puder fechar seus olhos. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Sinta-se à vontade para fazer aquilo que precisa ser feito nessa manhã. Obrigada por o Senhor ter confiado tantas vidas, Pai, durante esses dias. Obrigada pelo Senhor ter me despertado, pelo Senhor ter me levantado. Eu fiz com tanta alegria, Pai. Eu faço com tanta alegria tudo aquilo que o Senhor me pede. Obrigada por a gente viver a Tua presença. Obrigada por a gente sentir, Pai, que o Senhor está conosco. Obrigada pela entrega de cada uma das Suas filhas, Pai. Para muitas delas foi difícil estar aqui pela manhã, se programar, se organizar, mas elas se fizeram presente, elas se esforçaram porque elas queriam conhecer mais do Senhor. Elas querem, Pai, ser cada vez mais transformadas pelo Senhor. Elas querem cada dia mais ter a certeza de que o Senhor a ama, de que o Senhor tem um olhar atento para ela, de que o Senhor a transformou na menina dos Teus olhos, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor observe, Pai, atentamente a intenção, a fome, a sede de cada coração aqui hoje nessa manhã. O Senhor tem liberdade aqui, Pai, para derramar uma porção nova. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Abraça mulheres aqui nessa manhã. De tudo que nós queremos, o que nós mais precisamos é da Tua paz.
Porque quando nós somos tomados da Tua paz, nós conseguimos ouvir a Tua voz, nós conseguimos tomar boas decisões, nós conseguimos ajudar ao próximo, nós conseguimos ter um olhar atento para aqueles que necessitam de algo. Então, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, abraça mulheres, derrama uma paz que excede todo entendimento. Revela mais e mais a Tua presença, aumenta a Tua intensidade, eu te peço em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, por favor, e repete comigo essas palavras. Espírito Santo, amado Pai, amado Jesus, durante esses dias eu pude conhecer mais do Senhor. Eu experimentei do seu amor, experimentei da sua paz, mas eu quero mais. Espírito Santo, aumenta a intensidade, Espírito Santo. Reaviva corações aqui, Pai. Espírito Santo, traz discernimento para novos passos. Espírito Santo, traz a calmaria dentro de casa. Espírito Santo, me enche, por favor. Enche a minha vida, enche a minha casa, enche o meu trabalho. Me dê ideias e estratégias dos próximos passos. Me dê um olhar de águia, um olhar atento. Que caiam as escamas dos meus olhos, para que eu enxergue tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E agora, com a mão no seu coração, eu quero deixar esse momento para você com as suas palavras, com a sua oração, com aquilo que você tem buscado em Deus. Aqui é a hora para você ser filha, para você ser a menina dele. A filha pede, a filha fala, a filha não sente vergonha, então pede. Fala, Pai, me ajuda nessa situação. Pai, se for da sua vontade, realiza os teus sonhos, realiza os meus sonhos, se for a sua vontade. Então usa suas palavras nesse momento. Tenha o seu tempo com Deus. Não deixa nada tirar sua atenção. Com seus olhos fechados, eu vou ler esse versículo aqui com vocês. Pode ficar com o olho fechado. Você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada e sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia e sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você e a sua terra se casará. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém,
será chamada de procurada, cidade não abandonada. Pai, obrigada pelo seu amor sem tamanho, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pela sua proteção, obrigada porque o Senhor guardou todas as vidas aqui durante esses dias. O Senhor livrou de acidentes, o Senhor livrou da morte, o Senhor livrou dos perigos que rondam de dia e de noite. O Senhor tem nos permitido ir e vir em segurança. E nós sabemos que tudo provém do Senhor. Obrigada por tudo que nós vivemos, Pai. Não teremos nunca palavras para agradecer. Foi diferente, foi suave, ao mesmo tempo foi forte. Obrigada pelas inúmeras curas, pelas inúmeras transformações da mente. Obrigada pela cura da alma, que muitas esperavam anos por esse momento. Obrigada principalmente pelo despertar. Queremos permanecer no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Peraí, aqui. Um dia, foi logo, Deus me deu essa palavra aqui, foi logo quando ele tinha pedido Midas de volta. E eu não sabia o que ia acontecer, eu não tinha direção, eu só sabia que ele estava comigo, mas eu não tinha direção do que seriam os próximos passos. E Deus, quando ele me entregou essa palavra, é Isaías 62. Enquanto eu li, eu chorava muito, muito, porque foram palavras muito específicas, né? Quando tudo aconteceu, assim, a forma que aconteceu, a primeira coisa que eu me senti foi abandonada, a primeira coisa que eu me senti foi usada. Então, não foi de uma forma doce que o Midas foi entregue nas mãos do Senhor. Nem sempre Deus vai te pedir algo e vai ser tomado de paz. Às vezes vai ser arrancado de você. Às vezes vai ser... Lembra que Judas, ele precisava, né, cumprir. Chega uma hora que Jesus fala assim, faça o que você tem que fazer logo. Tipo, Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. E ele chega para Judas, porque Judas estava na mesa, e ele fala, faz o que você tem que fazer logo. Então, você vai viver por momentos e com coisas que pessoas vão ser direcionadas para fazer aquilo que ela precisa fazer logo, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, para que aquilo que Ele tem para você se realize. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. A nossa luta é no mundo espiritual. Tem um catarro aqui. Nossa luta é no mundo espiritual. Às vezes a gente acha que é um amigo, que é o fulano que está fazendo uma maldade. Por isso que você tem que estar o tempo inteiro em jejum. Você tem que estar sempre armada, você tem que estar sempre protegida para essa luta que você vive, que todos nós vivemos, que eu também vivo. Então, a forma que aconteceu foi muito dura, foi muito difícil, foi arrancado, foi de uma forma que eu não esperava. Então, veio automaticamente muitos sentimentos, veio muita dor junto. E Deus me entregou essa palavra e Ele falou assim para mim, nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos. Nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Quando eu li aqui, o Senhor falava assim para mim, eu vou te dar algo que vai ser só seu, no caso meu e do meu marido. Vocês não vão dividir aquilo que vocês... E aí tem uma outra palavra que Ele me deu, e eu não lembro qual o versículo, mas está marcado aqui, que os seus inimigos não irão colher daquilo que vocês plantaram com tanto suor. Deus me sinalizava aqui que o que Ele ia dar, a gente não iria ter nenhum sócio, nenhuma sócia, não ia entrar ninguém está autorizado. 2 anos depois dessa palavra, Deus deu a Academia do Jejum. E a Academia do Jejum é algo visado por todos, obviamente. E nós não temos nenhuma autorização. Se hoje uma pessoa bater na porta da empresa, olha, eu quero comprar a empresa de vocês, nós não venderemos.
nós não iremos fazer nada, porque o Senhor, há 2 anos atrás, quando nem sonhava, Ele foi muito claro, muito específico. Então, quando você for pedir a Deus um direcionamento, quando você for orar, esteja atenta aos mínimos detalhes daquilo que Ele vai estar falando com você. Porque se eu não estivesse atenta do que Ele falou há 2 anos atrás, talvez eu iria permitir, talvez eu iria, principalmente no nosso mercado hoje, que é o mercado digital, onde as pessoas, elas querem entrar, mas elas querem um percentual do seu lucro. Pouquíssimas pessoas vão pegar e vão ficar com o salário. E eu falo para todo mundo, não adianta, ninguém vai ter, porque não tem autorização. Se o seu valor você quer me cobrar, outro dia a gente estava pagando 50 mil por mês para uma pessoa fazer um serviço. Se você quer cobrar esse valor, a gente paga, não tem problema nenhum. Mas não vai ter. Se não quer desse jeito, não trabalho. Por quê? Porque eu não vou desobedecer a Deus. Eu não vou quebrar aquilo que Deus falou. Então, antes de ter um bom plano, é melhor você ouvir a Deus. Antes de criar uma estratégia, é melhor você ouvir a Deus. Eu lembro quando eu fiz uma gravação de um trabalho específico. Quando eu terminei essa gravação, Deus falou assim pra mim: bom, agora você terminou, agora você me devolve. Eu falei: não, de novo não, porque eu tinha já passado pelo Midas. Eu falei: de novo não. Um segundo, o que você precisa? Você pode amarrar por causa do macacão. Tá linda, maravilhosa. Tá bom aqui ou aperta mais? Tá bom aí. Te amo. Obrigada por você ter Incomodando só um pouquinho, tipo, aqui. Depois mamãe ajeita pra poder não incomodar, mas é o lacinho. Nossa. Aí, tá ótimo, vai. Não tá, ainda tá incomodando. Tá, eu já vou te ajudar, tá? Vou pegar uma... Testa outra roupa, porque isso aí vai ficar incomodando. É igualzinho a mim, não gosta de roupa funicando, penetrando assim, ó. A roupa tem que estar toda ajustada, senão incomoda, eu sou igual. E eu falei: não é possível, eu tô equivocada. Não é Deus que tá falando, não pode ser. E aí isso era uma sexta-feira. Eu passei a madrugada inteira orando. Eu passei a madrugada inteira sondando em Deus, falando: Senhor, você tem certeza? Era um negócio assim muito próspero, muito incrível. Tava pronto. Agora era só explodir mais e mais. E Deus falou: agora você me devolve. E aí eu chorava. E Rodrigo falava assim: minha vida, você tem certeza? Você tem certeza? Eu falei: amor, se tem uma coisa que eu tenho certeza é quando Deus fala comigo. São poucas vezes que eu falo assim: olha, Deus falou pra mim pra fazer tal coisa. Foram poucas vezes. Uma vez foi quando Deus falou que era pra gente dar um valor X, que era muito alto. Aí uma outra vez, não vou falar todas as vezes não, senão vocês vão se ligar aqui, não vou ficar levantando bola não. Mas foram poucas vezes que Deus pediu, mas 5 vezes, coisas muito grandiosas. E aí, eu lembro que eu passei de sexta para sábado chorando, acordei no outro dia com o olho desse tamanho, fiquei o final de semana inteiro, tipo, refletindo sobre tudo aquilo, mas disposta a entregar. E aí, quando foi na segunda-feira, gente, Deus é tão maravilhoso, quando foi na segunda-feira, o pessoal que estava trabalhando nesse projeto com a gente, olha isso, o pessoal que estava trabalhando com a gente nesse projeto marcou essa reunião na segunda-feira para falar que entre eles tretaram. Eles iam se separar, então não ia dar para continuar o projeto. Quando eu ouvi isso, eu falei: não é possível. Na sexta-feira, Deus tinha falado, era para eu estar chegando na segunda e falar assim: não vou conseguir seguir nesse projeto. E aí era da minha escolha, falar: Deus me pediu para não seguir, ou então eu ia falar: não vou seguir nesse projeto. Só que ia ficar chato, porque, poxa, todo mundo trabalhou, eu ia falar ali. Ou seja, houve uma confusão entre esse pessoal. E esse pessoal veio falar para mim que não ia dar para seguir o projeto. Eu nem precisei me expor. Então imagina, depois, se existia dor minha por ter que largar algo tão valioso, eu tirei totalmente o foco e fiquei só assim: cara, como que Deus é incrível. Como que Deus poupa, como que Deus protege. E talvez Ele poupou
para depois entregar coisas melhores, ou talvez ele poupou para evitar confusões que eu hoje não consigo ver, não consigo entender. Então muitas vezes Deus vai tirar coisas da sua vida, Deus vai fazer coisas na sua vida que agora você não entende. Mas daqui a um tempo, tudo vai ser revelado. E se você entrar nesse lugar onde você busca tanto a Deus, você já não vai precisar mais ter esforço para as coisas acontecerem. As coisas simplesmente serão jogadas para você. As coisas serão enviadas para você. Eu lembro que tinha uma pessoa fazendo coisas terríveis na empresa. Terríveis, terríveis. Anos, anos, anos. E eu não imaginava. E caiu nas nossas mãos. Caiu. E sabe o que eu falava? Eu vivia falando assim, essa pessoa a gente nunca vai tirar da empresa. Se essa pessoa não tiver que trabalhar, mas vai receber esse valor pro resto da vida, porque eu sou muito fiel a essa pessoa. Eu falava, eu colocava isso pra fora. Imagina Deus ouvindo eu falar isso, mas vendo as coisas que essa pessoa fazia que eu não sabia que fazia. Deus fez chegar até a gente. E Deus entregou a estratégia, entregou o como, o quando, de que forma. Vocês não têm noção. É que eu nunca posso contar isso pra vocês, que é gravíssimo. Mas vocês não têm noção de como Deus fez. Pergunta se eu fui atrás. Pergunta se eu desconfiei. Gente, nunca. Eu tenho o grande defeito e ao mesmo tempo é uma grande qualidade. Eu confio. Eu confio. Eu entrego tudo, até a senha do banco se precisar. Eu confio. E isso pode ser bom, mas pode ser muito ruim. Só que sabe o que eu descobri? Que quando você tem um pai da forma que você tem, não há nada que esteja em oculto que não será revelado. Não há nada. Não há nada. Então, quando eu descobri quem é o meu pai e como ele faz, era para eu não confiar mais nas pessoas. É claro que eu tenho algumas nuances, assim, principalmente de amizades. Porque eu nunca sei quem tá querendo ser nossos amigos por nós sermos quem nós somos ou por aquilo que nós podemos oferecer. Então eu sou sempre desconfiada. Imagina, eu tenho que estar sempre pensando assim, ó. Não, mas será que essa pessoa, ela vai querer andar com a gente mesmo se a gente nunca postar uma foto? Sem nos filmar? Sem estar mostrando no Instagram que é nosso amigo, que é nossa amiga? Mas aí eu sempre busco levar meu coração cativo a Deus e falar, Deus, não me deixa ter esse olhar, não me deixa ter esse olhar. Não, mas quando eu vou pro trabalho, se eu escolho pessoas para trabalhar com a gente, eu quero poder confiar. E quando você descobre que mesmo aqueles que você confia podem vir a te trair, mas que Deus não deixa no oculto, você simplesmente descansa. Então hoje o que eu falo para algumas pessoas que eu amo e que trabalham com a gente, eu falo assim, olha, por favor, posso te pedir uma coisa? Não fala mal da gente. Se um dia você estiver chateado com qualquer coisa, sei lá, você quer um aumento, você quer se sentir mais notado, qualquer coisa, fale com a gente, não fala mal. Porque a gente ama quem a gente trabalha. E se falar mal, eu sei quem é meu pai, ele vai tirar você da minha vida. E se tirar da nossa vida, eu vou sofrer. Porque eu gosto das pessoas. Mas ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim. Eu não sei se vocês sabem, como é o nome dela? Acho que é a Miriam. Ela era irmã de Moisés e ela foi e zombou de Moisés. Acho que foi ela, alguém da Bíblia foi lá e zombou de Moisés. Falou tipo assim, duvido que ele é um homem de Deus desse jeito. Até parece que ele é tão obediente assim. Deus ficou tão bravo que mandou lepra no corpo dela inteiro. Colocou aquelas feridas que doía. Por ela ter zombado de um homem de Deus. Então eu sempre falo assim para as pessoas, não tô querendo afirmar que eu sou mulher de Deus, mas eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu só tenho convicção. Fala assim, cuidado
na hora que você zomba das pessoas. Cuidado na hora que você diminui as pessoas. Porque às vezes você pode estar colhendo situações na sua vida pela sua língua. Pela boca suja que você tem. Pelas coisas que você fala das meninas dos olhos de Deus. Dos homens de Deus. Porque Deus tem seus escolhidos, Deus tem os seus chamados, Deus tem os seus preferidos, Deus tem os seus filhos, Deus tem suas criaturas. Então, não zombe, não... E aí eu sempre falo isso para as pessoas. Tenha uma comunicação clara. E isso talvez esteja sendo para você. Tenha uma comunicação clara. Prefira ser interpretada como grosseira por falar a verdade do que mentirosa e falsa por se esconder por detrás de uma capa. Então, ninguém nunca vai sentir que eu não estou gostando de algo sem eu ter falado. Eu não estou gostando. Não faça isso. Não faça aquilo. Eu não gosto dessa forma. Não, sim, não. Tem uma moça que ela já me chamou umas 3 vezes para falar num evento dela. E não me custa nada falar. Eu não sinto de Deus de ir. E ela faz questão de todas as vezes, pessoalmente, chegar para mim e falar assim: ai, olha, eu queria tanto que você falasse no meu evento e tal. Vai ter muitas mulheres ali que não conhecem a Jesus e tal. Você poderia? Não, não posso. Não consigo. Não quero. Já foram 3 vezes. Eu poderia dar milhões de desculpas para ela. Olha, eu não tenho quem deixar meus filhos. Minha vida é muito corrida. Não, eu não quero. Não. E ela continua chamando, cuidado. É comunicação clara. É comunicação direta. É verdade em primeiro lugar. Então, eu sou muito transparente. Se eu tô feliz, vocês vão ver que eu tô feliz. Se eu tô triste, vocês vão ver que eu tô triste. Se eu tô brava, vocês vão ver que eu tô brava. E se a gente quer colher da verdade, se a gente quer a excelência, se a gente quer a transparência, a gente precisa entregar isso pro outro. Entenda uma coisa. Nem toda agenda é de Deus. Nem todos os convites que você recebe, você deve aceitar. Nem todos os lugares você deve estar. Às vezes o não te protege. Às vezes o não que você dá te guarda. Às vezes a amizade que você não entra tá te livrando de coisas que você nem imagina. Às vezes a desconfiança que você tem de uma amiga tá protegendo seu casamento. Às vezes o incômodo que você tem de determinada pessoa tá protegendo as suas finanças. Às vezes a sensação de não receber tal pessoa em casa tá preservando a sua paz. Não ignore o que você sente, não ignore as instruções do Espírito Santo. Você não vai muitas vezes ouvir como uma voz audível, mas você vai receber uma instrução aqui. Não, eu não devo. Então, Deus sempre vai te falar sim, sim, não, não. Tá com dúvida? Vai orar. Quando Deus me falou, você está autorizada a voltar, eu tinha convicção do que Ele falou. Agora se eu fico, será mesmo? Vai orar, Adriana. Porque as coisas de Deus são claras. É sim, sim, é não, não. Se você não tem o sim, sim, o não, não, não se mova. Não tome nenhuma decisão. Você quer ver aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas vêm pra cá morar aqui, saem do Brasil, e aí elas, é porque vocês não sabem a realidade de algumas pessoas. Deus me mandou pra cá, é o que a maioria fala. E nesse Deus me mandou pra cá, passam quase fome, não conseguem emprego, come o pão que o diabo amassou. E aí quando a gente vem ouvir determinadas coisas, a gente fala, foi Deus mesmo que te mandou? Você tem certeza? Porque o Deus que manda, Ele provê. O Deus que manda, Ele sustenta. Então, às vezes, o nosso coração enganoso quer colocar na conta de Deus aquilo que Ele não nos pediu para fazer. E aí a consequência é só nossa. Ele é misericordioso, Ele vai nos ajudar, nos ajustar, mas não vai nos impedir de passar pela sombra do vale da morte. Tá certo, né? Pela sombra.
Não vai. Então, não se mova enquanto Deus não falou para você, vai. Espera. É melhor esperar o tempo de Deus do que acelerar aquilo que Ele não te pediu para fazer. Nós poderíamos já estar fazendo milhares de coisas e nós decidimos esperar o tempo certo de Deus. Porque tudo que Ele pede, Ele paga a conta. Tudo que Ele manda, Ele sustenta. Agora o que a gente faz, a gente se lasca. Começa a ficar pesado. Você quer ver uma coisa para você ter discernimento, se Deus tá ou não tá, é se tá pesado. Se tá estressante. Essa é a primeira coisa que eu vejo, por exemplo, quando eu tô trabalhando. Tá pesado, tá ficando... Nossa, preciso ajustar algo aqui porque Deus não tá nesse lugar. A Academia do Jejum é uma coisa leve, é uma coisa incrível, é um time conectado, é um time que se ajuda, não tem competição, não tem ego, pelo contrário, é uma coisa, nossa, vocês não têm noção. Eu tava ontem andando pela praia, eu tava assim, Deus, obrigado por esse time maravilhoso, obrigado pelo que o Senhor tá fazendo. Desde o início foi assim. Gente, o Midas no final não, eu acho que desde a metade, era tipo assim, nossa, pensa que sofrido. Quando eu começava a época de lançamento, eu já estava esgotada. Eu abri as vendas do Midas, depois que eu abri as vendas, eu sumia por uns 5 dias. Porque eu precisava me reconectar de tão pesado. A Academia do Jejum, eu abro as vendas da Academia do Jejum, eu fico postando pra vocês, eu me divirto, eu falo, gente, entra na Academia do Jejum, vem pra cá, tal. Coisa leve, coisa gostosa. Cuidado se você tá indo pra um trabalho que parece que é só discórdia, parece que é só confusão. Sonda em Deus se é isso mesmo que Ele tem para você. Busca nele se é esse lugar. Deus me abre os olhos para eu poder conseguir entender qual é o próximo passo que eu devo dar. Mas lembra, tem que vir tomado de paz. Tem que vir com a convicção. É sim para eu ir para esse lugar. Não é. Tô na dúvida. Não é momento de mover, é momento de orar. Até trazer uma convicção para dentro do seu coração, que é tomada com paz. E que, agora eu tô pronta, agora é para fazer. Várias vezes pessoas me mandam assim, Dri, me ajuda a orar para tal situação, preciso saber se Deus quer ou não quer. Eu adoraria ter a resposta, mas requer joelho no chão. Requer viver, de fato, o Mateus 6:6. Vamos lá que eu vou ler com vocês aqui agora pra gente poder finalizar, que eu tenho que ir pra igreja. Que diz em Mateus 6:6. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então, Mateus 6:6 é o quê? Vá para o seu quarto, feche a porta e fale com Deus que está em secreto e que te vê em secreto, e Ele lhe dará a recompensa. Isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. E aqui não fala, vá para o seu quarto e deixa a porta aberta, vá para o seu quarto e fecha a porta. Ou seja, é você e Deus. Todos os dias. Fecha a porta, coloca no celular. Hoje você não tem dificuldade, coloca uma musiquinha para te ajudar. Vai ali e fala, lamente-se com Ele.
Fale dos seus medos, dos seus anseios, daquilo que está te afligindo. Não vem para a internet fazer isso. Ninguém vai poder te ajudar. Não adianta. Uma coisa somos nós nos unirmos como irmãs em oração para orarmos umas pelas outras. Outra coisa somos nós negligenciarmos aquilo que nós devemos fazer, que ele pediu para fazer. Fecha a porta do seu quarto. Vai orar. Que o seu pai, que está em secreto, te vê em secreto e lhe dará a recompensa. A gente pode conversar, a gente pode pedir conselho, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que ele nos pediu para fazer. E é uma garantia que ele vai dar a recompensa. Aí eu vou lá, um dia eu vou, fecho a porta do meu quarto, eu oro, depois eu fico 5 outros dias sem falar com Deus. Se eu ficar sem falar com os meus filhos, eu vou perder o relacionamento com eles, eu vou perder a conexão com eles, eu vou perder o que eles sentem, eles vão perder a direção. Se eu deixar meus filhos sem conexão comigo e com o pai deles, eles perdem a direção. Eles não sabem para onde ir. Eles não sabem como fazer. Imagina você, imagina eu, sem receber a direção de Deus, para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? Vai ficar trombando, rodando em círculo, igual o pessoal que estava como escravo no Egito. Era para eles terem acabado aquilo em 40 dias. Eles levaram 40 anos. Era 40 dias só para eles passarem pelo processo. Mas pela teimosia, pelo egocentrismo, a necessidade, eu sei o que é melhor para mim, levaram 40 anos. Eu não quero levar 40 anos aquilo que é para eu viver em 40 dias. E para isso eu preciso buscar na fonte a direção. Eu não vou buscar em pessoas. Eu e o Rodrigo, a gente estava alucinado nas últimas 2 semanas, assim, para mudar. A gente estava pronto para mudar de cidade, de tudo. A gente já estava olhando casa, a gente já estava pronto, já quase organizando o caminhão para poder mudar. Mas não vinha paz. Não vinha paz. Então a gente ficava empolgado, mas não tinha paz. Então, sim, sim, não, não. E aí eu comecei a estranhar, o Rodrigo também começou a estranhar, porque a cada 2 anos e meio a gente muda, sempre foi um padrão da nossa vida. E já vai fazer 4 anos que a gente mora aqui, sem mudar, só mudamos de casa. Eu falei, amor, vamos orar. Não adianta a gente ficar olhando e analisando o padrão que nós éramos, o padrão que nós vivíamos. A gente não quer viver fora da vontade de Deus. E a gente orou, a gente falou, Senhor, foi assim, uma simplicidade de oração. A gente falou assim, Deus, se for da sua vontade pra gente mudar de cidade, de país, seja do que for, que o Senhor coloque e prepare todo o caminho, que o Senhor coloque dentro de nós uma certeza e uma convicção. Agora, se não for, tira essa vontade do nosso coração. Gente, parece que ele pegou uma pinça e puxou assim, ó, e tirou. Acabou. Nós não conversamos mais sobre mudar, nós não pensamos mais nisso. Significa que a gente nunca vai mudar? Não, talvez não seja o momento, tem o tempo certo. A Bíblia diz, eu não sei isso, o tempo Kairos e o tempo... Vocês vão me ajudar nisso, peraí. Escreve pra mim, por favor. É o Kairos e o outro tempo que eu não lembro. Que é pra Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha como eu fico vermelha, gente. Só porque eu comi morango. O morango é rico em estamina e eu tenho intolerância histamínica. Cronos, o tempo Cronos e o Kairos, não é isso? Isso. E aí é o Cronos, que é um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Vocês são muito teólogas, sério, vocês me ajudam muito. O que significa? Então, mas me ajudem aí a explicar exatamente. É tipo, para nós parece um ano, parece 1000 anos. E para Deus é um dia. Então aquilo que talvez para nós levaria 1000 anos para acontecer, Deus faz acontecer em um dia. Um dia. Isso, Cronos é o tempo natural e o Kairos é o tempo dele. Isso. Então, a gente não tem que ficar na ansiedade. Não, mas será que não está acontecendo? Ai, será que nunca vai acontecer? Não, quando? Porque Deus faz acontecer assim, ó.
aquilo que levaria 1000 anos aos nossos olhos naturais. Então, ele simplesmente tirou essa vontade. Não sei se isso um dia vai acontecer, se não vai. A gente chegou a olhar até casa no Brasil. A gente estava com fogo. Aí eu comecei a falar, eu falei, amor, tantas pessoas sonham em ter um green card, a gente tem um green card, justo nesse momento, inclusive, que pessoas estão, muitas tendo que voltar para o Brasil. Olha a bênção que Deus nos deu de ter um documento. Vamos orar, não vamos tomar decisão nenhuma. Porque condição nós temos, liberdade nós temos, possibilidade nós temos, mas nós não temos a autorização de Deus. Então, isso aqui é a mesma coisa que nada. Porque ele não falou. E por ele não estar falando e vir aquele incômodo, aquela falta de paz, nós oramos especificamente por esse motivo e pedimos, se não for da sua vontade, tira. Aí vocês vão ficar assim, Dri, mas e se for o diabo? O diabo, ele sempre vai, como que eu vou te explicar? Ele sempre vai te entregar a um lugar que vai parar em você. Ele sempre vai te entregar a um lugar de realizar seus próprios desejos egoístas, onde não envolve ninguém mais. Só que quando a gente pensa em mudar, o que é que envolve? Os nossos filhos. Será que eles querem? Será que eles não querem? Será que vai ser bom para eles? Ou seja, já não está sendo egoísta. Porque se fosse egoísta, estaria pensando só eu e Rodrigo. Vamos pensar no que é bom pra gente. Então, analise. É muito simples de identificar. E lembre sempre que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, a vontade do diabo sobre os filhos de Deus não tem poder. Não tem poder. Gente, o diabo tem um cristão, um teólogo, alguém que ele deu uma frase, eu vou pegar no Google e vou postar para vocês nos stories. Ele descreveu muito bem. O diabo é um cachorrinho na coleira na mão de Deus. Deus solta um pouco, ele solta um pouquinho a coleira, depois ele puxa. Então o diabo, até para ele fazer algo, ele precisa da autorização de Deus. Ele não consegue fazer nada. Então às vezes você é afrontada, Deus está te forjando, não está te testando, ele está te fortalecendo. Então toda vez que você perceber que você está num momento que você fala assim, o diabo, você lembra desse diabo na coleira, na mão de Deus. Deus puxa, Deus solta um pouquinho, Deus puxa, Deus solta um pouquinho. Não vai tocar nos filhos de Deus. Não vai tocar. Não vai. Por isso que todo mundo se apavora em ver minha reação diante do meu marido no hospital, enfrentando quase que a morte aos olhos do mundo. Todos os médicos entravam lá todos os dias e falavam 99,9% desse tumor ser maligno, não tem como. Então vai precisar retirar uma parte do intestino, vai precisar retirar um rim, vai precisar tirar o baço, vai ficar com a bolsa de colostomia ali. Porque não tem como no tamanho, nas condições, ser benigno. E todo mundo olhava para mim e tava eu amando Jesus, cantando, louvando a Deus. A única coisa que eu pedi naquele quarto do hospital, que eu falei, Deus, faz esses dias passarem rápido. Porque eu estava alucinado com as crianças sentar com a gente, eu queria só que passasse rápido. E eu falava, que seja feita a sua vontade. Nós confiamos no Senhor. Eu não tive medo. Rodrigo, se vocês vissem, eu nunca conheci uma pessoa tão forte na minha vida. Ele não sentia medo nenhum. Os médicos, porque são 15 médicos que entram no dia e são médicos diferentes e toda hora eles ficam falando a mesma coisa. E eu só ficava assim, tá repreendido em nome de Jesus, o decreto vem do Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Minha Bíblia aqui inteira tem várias palavras que Deus entregou pra gente lá no quarto do hospital. Rodrigo fala que não, mas eu falo que eu tenho muita saudade dos dias que nós vivemos lá. Foi tomado de poder e glória de Deus, foi visto mais e mais detalhes de Deus lá dentro. Nós fomos a um lugar que nós nunca imaginávamos viver. E eu não sentia medo. Ou eu confio no meu pai, ou eu não confio. E aí você pode estar pensando, Adriana, mas você fala isso porque é benigno, porque seu marido está vivo.
Quando ele estava prestes a ir para a cirurgia, eu entrei no banho, ele foi falar com a nossa terapeuta, e eu só fiz uma oração assim, eu falei, Senhor, e se o Senhor levar meu marido? A cirurgia dele ia ser no outro dia de manhã, ia ser muito longa. E se o Senhor levar? Eu fiz a pergunta e eu respondi. Eu falei assim, ainda que o Senhor leve ele, você pode ter certeza que eu vou rodar os 5 cantos da terra falando do seu amor. Eu vou para todos os lugares falando de quem o Senhor é, do que o Senhor faz, do que o Senhor fez. Porque o meu amor pelo Senhor não depende do que o Senhor pode fazer. Eu não te amo porque o Senhor dá a vida pelos meus filhos, porque o Senhor dá a vida pelo meu marido. Eu te amo pelo Senhor ser quem o Senhor é. E eu nunca experimentei de um amor tão grande na minha vida. Eu nunca experimentei. Eu estava perdida. Eu estava, para os olhos do mundo, eu tinha sucesso. Eu estava fracassada internamente. Eu estava vazia. E o Senhor me trouxe vida. E o Senhor me resgatou. E o Senhor me deu uma alegria que não depende de dinheiro, que não depende de saúde. Eu pude me sentir amada, como eu nunca me senti. Então, que seja feita a sua vontade, Pai. E eu saí do banheiro, eu tomei banho, sequei meu rosto. E ele estava lá e a gente ficou amando Jesus a noite inteira. Aí eu deitei com ele na cama do hospital, bem apertadinho assim, que ele já estava com um corte porque tinha ido parar a hemorragia interna. E ele foi para a cirurgia e eu aguardei, levou umas 4 horas. Ele precisou retirar um rim, ele precisou retirar o baço, ele precisou retirar uma glândula suprarrenal. Quando ele voltou, ele foi para a UTI. A cena da UTI me deu uma desesperada, ver ele entubado assim, mas me deu mais pela dor, sabe? De você ver quem você ama naquele lugar. E em menos de 12 horas ele já estava andando no hospital. Na UTI ele levantou e foi andar. E os médicos ficavam impressionados, porque não existe isso, uma pessoa dentro do quarto da UTI levantar para andar. E os médicos disseram que a recuperação dele foi magnífica pelo estilo de vida dele. Rodrigo corre, Rodrigo faz jejum, Rodrigo se alimenta bem. Foi um tumor que foi detectado por conta da hemorragia, não conseguiria ser detectado nem por ultrassonografia, nem por exame de sangue, porque estava por dentro aqui, quase que da costela, então só com uma ressonância. E no Brasil ninguém pede ressonância, aqui ninguém vai te pedir uma ressonância sem motivo, mas diferente do Brasil, aqui você consegue na clínica fazer uma ressonância. E eu lembro que eu contando esse testemunho para algumas pessoas, uma amiga foi lá e falou, deixa eu fazer uma ressonância. Ela foi fazer e ela conseguiu descobrir um tumor que estava também no útero dela e conseguiu retirar. E aí ela agradece por a gente ter contado como foi, enfim. Então, o que eu quero dizer para você é que eu não senti medo. Pelo contrário, eu acho que o que eu mais fiz foi uma oração de entrega. Porque eu sei que Deus faz o que Ele quer fazer. Ele cuida da forma que Ele quiser e Ele provê e Ele é Deus. Então você não pode amar a Deus pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele não pode, porque vão ter vezes que Ele vai frustrar os seus sonhos. Vão ter vezes que Ele não vai fazer da forma que você esperava. E aí? É nessa hora que separa os que amam dos que têm interesse. Então, da mesma forma que eu não gosto de amigos interesseiros, de pessoas que se aproximam de mim por interesse, eu fico imaginando Deus. Imagina, toda hora a pessoa só vem pra mim pra pedir coisas, a pessoa não quer desenvolver um relacionamento comigo só pra pedir, não ama estar na minha presença, quer tirar proveito de alguma coisa. Só que Ele é tão perfeito que Ele perdoa, Ele é tão perfeito que Ele ajusta. A gente não, a gente simplesmente tira da nossa vida. Ele não. Então que você possa amá-lo mais e mais. E se você não sabe como amá-lo, se você não sabe como desfrutar desse amor, fala pra Ele, Deus, eu não sei. Eu não sei. A enfermeira que estava cuidando de Rodrigo lá, Rodrigo ficou no setor oncológico depois da cirurgia, porque todos tinham certeza que era câncer, então ele tinha que ficar no andar do câncer. E ela foi cuidar da gente, cuidado de Deus, privilégio de Deus, ela falava português.
E ela falou que ela já me seguia depois de muito tempo, de alguns dias lá no quarto. Ela via a gente orando, e aí no momento que ela pegou uma cena da gente orando, ela precisava entrar, e ela falou: olha, me dá licença, eu tô alguns dias para falar isso para você, mas eu te acompanho no Instagram e eu vi uma vez você dentro do carro cantando um louvor e orando e chorando. E eu duvidei. Eu falei: cara, isso aí é encenação. Tipo, pra que ela faz isso? Por que tá cantando uma música e tá chorando por sentir a presença de Deus? Ela falou: eu olhei o vídeo, eu duvidei, mas eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se isso é verdadeiro mesmo, me faz sentir. Ela falou: a minha vida nunca mais foi a mesma. Ela falou que ela viveu o maior e melhor momento da vida dela e ela não consegue mais viver um dia sem a presença de Deus. Ela foi cuidar de Rodrigo nos últimos dias no hospital. E a gente pôde sair de lá com esse testemunho. Então não acho que é em vão o seu tempo com Deus. E desafie. Fale. Fale: Deus, se o Senhor me ama, me faz sentir. Deus, eu quero poder te amar da forma que o Senhor merece, só que eu não sei fazer. Me ensina. E espera pra você ver o que você vai viver com Ele. Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz, me sinto muito feliz por ter vivido esses dias com vocês. Saiba que eu fiz de todo o meu coração, de todo o meu amor, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, para que a sua vida fosse transformada, para que você conseguisse chegar cada vez mais perto de Deus. Então não deixe isso morrer, não deixe isso apagar, tá? Que Deus abençoe você e a gente se vê no Instagram, nos stories, em tudo, tá? Um beijo. Beijo. Tchau.